Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 30ª sessão ordinária do segundo período legislativo, em 13 de outubro de 2015. Solicito do operador de som que coloque o hino nacional. Ô, Venâncio. Passo para o pequeno expediente. Não tendo inscritos. Ofício 01, Teofilândia, 6 de outubro de 2015, aos excelentíssimos senhores vereadores da Câmara de Vereadores de Teofilândia. Excelentíssimos senhores, eu, Ana Queiroz Pinto, aluna do segundo ano B do Colégio Estadual Plínio Carneiro da Silva, venho por meio deste ofício solicitar um pedido de patrocínio para minha participação no projeto Passarela 2016, que será realizado no dia 21, 22 e 23 de julho de 2016 na cidade de Campinas, São Paulo. Esse projeto tem como objetivo a descoberta e formação de novos talentos, como modelo em vários estados do Brasil, sendo responsável por ter lançado vários atores e modelos em carreira nacional. Vale ressaltar que os custos de participação nesta convenção serão de, no total, responsabilidade do candidato, que irá arcar com as despesas de passagem, hospedagem e alimentação, totalizando um custo no valor de R$ 2.100, que tem como prazo de pagamento até 25 de novembro de 2015. Na certeza de ser atendida, desde já, atenciosamente, Ana Queiroz Pinto. O outro ofício é de igual teor, porém de Isabela Oliveira Batista, e aluno do terceiro ano do Colégio Centro Territorial de Educação Profissional do Cinzal. A situação é a mesma,
Todos os vereadores, acredito que tenham recebido essa solicitação de apoio. Esperamos depois discutir para ver o que podemos fazer. Pedido de providência 07. O vereador que ora subscreve vem pedir providência a Vossa Excelência, que após tramitação regimental enviar ao Executivo para as devidas providências. Que Vossa Excelência requerer junto aos órgãos competentes para que possa providenciar o abaixo descrito. Limpeza do tanque comunitário na Fazenda Lagoa do Mato. Justificativa. Em atendimento ao solicitado pela comunidade local, que depende desta água para as necessidades diárias. Anteciosamente, Ropa dos Santos Pereira. Teofilândia, 13 de outubro de 2015. Oi. Então, no pequeno expediente não tem descritos. Passo para o grande expediente. Também não tem descritos. Passo para a ordem do dia. Passo para a ordem do dia. Tenho em mãos o voto da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento. Tratam os presentes autos de processo administrativo de julgamento da prestação de conta do Poder Executivo de Teofilândia, referente ao exercício financeiro de 2013, que teve como gestor o senhor Adriano de Araújo, prefeito municipal. Do recebimento dos autos, determinou-se a citação do senhor Adriano de Araújo, para que prestasse as informações que entendesse necessário sobre as irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia, quando-se sua tramitação naquele Conselho de Cortes, órgão auxiliar do Poder Legislativo nos termos da Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 1º. Apresentou o gestor municipal defesa as folhas do presentes autos, aduzindo preliminares, solicitando diligências e apresentando rol de testemunhas. Foram indeferidas as preliminares aduzidas, bem como as diligências solicitadas, porquanto as testemunhas arroladas foram requeridas ao gestor que apresentasse a qualificação destas no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. Em resposta, o alcaide não trouxe aos autos a qualificação das testemunhas, restando estas indeferidas. Observa-se nos presentes autos, restaram apontadas pelo TCM Bahia as irregularidades que se configura ato insanável doloso de improbidade administrativa, contratação de março e agosto de servidores sem a realização de prévio concurso público, descumprimento das regras estabelecidas na Lei Federal número 8.666, de 93, descumprimento ao limite de gasto de pessoal consignado na Lei de Responsabilidade Fiscal, e a ausência de cumprimento às determinações da Constituição Federal referente à ultrapassagem destes limites. Estando estes pontos claramente expostos no parecer prévio de lavra do TCM Bahia, entende-se que já devia ter sido justificado pelo gestor municipal, como fito a dar celeridade ao feito. Contudo, restou este inerte no exercício concedido a produzir sua defesa técnica. Na leitura dos autos, observa-se de forma irrefutável a existência de irregularidades insanáveis, que configura atos dolosos de improbidade administrativa, quais sejam contratação em março e em agosto de servidores sem realização de prévio concurso público,
descumprimento do limite de gasto de pessoal, consignado na Lei de Responsabilidade Fiscal, e ausência de cumprimento às determinações da Constituição Federal referente à ultrapassagem deste limite. Assim, não restou outra medida que a lavratura do presente parecer pela rejeição da prestação de conta do prefeito municipal de Teofilândia, o senhor Adriano de Araújo, por irregularidades insanáveis que configura ato doloso de improbidade administrativa. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Teofilândia, 9 de outubro de 2015. Verúcia Carvalho Moreira de Oliveira, relatora da Comissão de Finanças e Orçamento do município de Teofilândia. Acompanha a relatora o vereador Emerson de Almeida Oliveira. Então está aqui o parecer. Como prometido, agradeço a nossa relatora pelo empenho e a conclusão dos processos. E na próxima semana, na próxima terça-feira, a partir de amanhã, estarei notificando o prefeito para que, se ele entender que há necessidade, fazer a defesa dele oral, ele ou o advogado dele, e colocaremos em votação as contas do prefeito do exercício financeiro de 2013 na próxima semana, dia 20. Como nossa lei foi alterada por nós mesmos, colocando votação aberta, será uma votação aberta, tanto para o vereador estar em oratória na tribuna, como será aberta para o público. Então, como já anunciado na semana passada, se a nossa relatora cumprisse o prazo, a Câmara estaria cumprindo dela. Então, no próximo dia 20, irá em votação as contas do prefeito municipal. Deixa o espaço aberto, se alguém quiser falar algo. Sobre a matéria que está em trâmite, que é as contas do exercício financeiro de 2013, fica o espaço aberto de 3 minutos para quem quiser falar. Com a palavra o vereador Emerson. Boa noite, senhor presidente, os colegas aqui presentes, plateia aqui presente, boa noite. Bom, senhor presidente, todo mundo sabe, está esperando. Eu acho que as pessoas todo dia encontram a gente na rua, pergunta que dia vai ser, que dia vai ser. Eu digo, o dia vai ser divulgado. O presidente vai divulgar e vocês estão tão preocupados com essas contas que aquela casa não vai nem caber a quantidade de pessoas. Com tanta gente preocupada, uns a favor e outros contra. Aí muita gente e muitos políticos que tem aí envolvido em política fica preocupado com cada voto de cada vereador. Eu acho o seguinte, que cada um aqui é dono da sua vida, faz dela o que quiser, toma a sua decisão que quiser, não precisa nenhum político ou ex-político estar botando pressão em vereador nenhum. Todo mundo aqui é de maior, é dono do seu nariz, é independente. Não precisa ninguém A ou B ou C estar falando nada, não. Era só isso, meu presidente. Muito obrigado. Sabendo o teor da matéria, o teor da necessidade, eu sei que a maioria das pessoas de Teofilândia são pessoas de bem, mas onde tem pessoas de bem também pode ter pessoas que queiram perturbar a ordem pública. Então, eu me preocupei em relação à segurança no recinto. Irá estar aberta para receber quem quiser vir assistir à sessão, mas providenciei o máximo de segurança possível. Estará a Polícia Militar presente e provavelmente também uma empresa de segurança estará na casa para manter a segurança das pessoas que vêm com respeito para ouvir e para entender que, na verdade, é como o vereador falou, é um jogo que muitos querem que reprove, muitos querem que aprove, e a maioria não está nem olhando se teve problema, se não teve, o interesse é político. Então, como a gente já entende essa questão,
E eu que tenho 3 mandatos, já passei por várias contas, já votei em várias contas no município, eu entendo a situação de cada ser humano. Então, se você votar a favor, você vai desagradar algumas pessoas, se vai votar contra, vai desagradar outras. E eu votei, salvo me engano, em 8 contas, 7, 8 contas, e todas foram fechadas. E essa é a primeira conta que estarei votando aberta. Foi um mérito dessa casa, a pedido das pessoas. Eu acho que é uma das poucas câmaras que fez todas as votações dessa casa aberto. Então, as pessoas, a gente não tem o que temer, e quem for dar seu voto vai justificar o motivo do voto. Infelizmente, algumas pessoas podem não entender ou não vai querer entender, porque quem quer que aprove não vai entender se você reprovar, quem quer que aprove não vai entender se você aprovar. Então, infelizmente, vai ficar isso, mas todos terão direito a voto e o voto será aberto, vai ser visto por todos. Com a palavra, vereador Robson. 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, meu pai também aqui presente nessa noite, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui as então e futuras modelos, que vocês possam ter sorte, que Deus abençoe vocês nesse caminho e que vocês possam futuramente representar nossa cidade. Boa sorte a vocês. Senhor presidente, eu considero que nós estamos vivendo um momento importantíssimo para a política do município de Teofilândia, onde se passa por essa casa a votação das contas do prefeito Adriano, do governo de participação popular, no qual sou líder do governo. E como líder do governo, eu analisei, olhei e reolhei o relatório do Tribunal de Contas, e os 2 pontos que ficaram mais evidentes nessas contas foram o índice de pessoal, traduzindo, o número, de pessoas que tem hoje na folha da prefeitura, ele está alto, o Tribunal de Contas notificou isso, o índice de pessoal, que acabou ferindo a lei de responsabilidade fiscal. O que é que quer dizer isso? De todo o dinheiro que entra no município de Teofilândia no ano, o prefeito só pode gastar 54% desse valor com folha de pagamento. Isso resume a lei de responsabilidade fiscal. E o outro ponto que o Tribunal de Contas também notificou foi a contratação dessas mesmas pessoas sem a realização de um concurso público. Ao meu ver, considerando outras votações de contas que já existiram aqui, com problemas bem maiores, inclusive com desvio de dinheiro público, que a gente sabe que não é novidade para ninguém o que eu estou falando aqui. Muitas dessas contas passaram. Muitas dessas contas foram aprovadas. Estou aqui para respeitar o posicionamento de cada um e de cada uma, porque todos que estão aqui foram eleitos pela vontade do povo, têm a responsabilidade, e eu nada mais farei do que respeitar o posicionamento de cada um. Evidentemente que eu venho a essa tribuna
pedir voto para as contas do prefeito Adriano, representando a liderança do governo, e dizer que, graças a Deus, essas contas elas estão aprovadas pelo Tribunal de Contas. Porém, quem tem autonomia e autoridade para votar, de fato, é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem esse poder. Então eu quero respeitar o tempo, senhor presidente, e pedir a cada um aqui que possa analisar direitinho. A gente sabe que muito se vota pela questão política e eu tenho que respeitar, mas eu peço que a todos que não interrompam um projeto político que está dando certo. Tivemos problemas no início, mas a população está reconhecendo que o projeto do prefeito Adriano hoje, o projeto do PT em Teofilândia, ele vem dando certo. Porque, graças a Deus, hoje não existe ninguém nessa gestão onde a população pode apontar e dizer: fulano de tal está podre de rico que roubou da prefeitura. Na nossa gestão, isso não existe. E se existisse, com certeza, os vereadores aqui, que a maioria é da oposição, já teria feito denúncias, porque visitam o Tribunal de Contas, e isso é bom. Então, eu acredito que não há motivo para reprovar essas contas. De forma que eu quero pedir a todos e a todas o voto favorável às contas do prefeito Adriano. Meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Reinaldo. Senhor presidente, me permita falar daqui mesmo, a todos aqui presentes, meu boa noite. É lamentável o posicionamento do gestor em não enviar para esta casa, mais uma vez, a documentação solicitada. Eu acho que, do meu ponto de vista, é uma falta de respeito com os EDs dessa casa, porque o que se pede aqui em documento não é nada demais, é a contratação de massa a gosto dos servidores, descumprimento da lei 8.066/93 e o limite de gasto pessoal. Então nós sabemos que foi votada uma lei nessa casa com a intenção de provocar a gestão em relação a esses pedidos de providências, a esses pedidos de documentação com a gestão, mas infelizmente, mais uma vez, essa casa ficou sem resposta. Então, se não existe irregularidade, por que não dar resposta o que foi solicitado? E também muito me admira, as contas foram rejeitadas por 7-0 inicialmente, depois mudou-se a contabilidade, e depois essas contas foram aprovadas com ressalvas. Então, fica uma interrogação aí. Eu acho que cada um vai ter oportunidade no dia de falar a respeito dessas contas, a respeito da gestão, de como vem sendo gasto o dinheiro do município. Já votei várias contas aqui e assim, não me arrependo. Teve contas que eu votei a favor, teve contas que eu me abstive, outras contas votei contra, e essa vai ser apenas mais uma. E espero que as pessoas que venham nesse dia possam respeitar a opinião de cada um. Eu sei que o prefeito tem provocado muito alguns servidores para virem no dia 20 aqui, no dia da votação, alegando que se essas contas não forem aprovadas, que possivelmente serão demitidas essas pessoas. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que fique bem claro aqui, a todos aqui presentes. Eu acho que cada vereador tem a sua responsabilidade, como o Emerson falou, cada vereador tem a sua opinião em relação às contas. Então, vamos agir conforme a consciência de cada um. E o que eu tinha a dizer, presidente, é isso. Eu gostaria que esse pedido da relatora fosse encaminhado ao Ministério Público
eu peço que convoque o advogado para que a gente provoque e solicite via Ministério Público para que seja enviado a essa casa essa documentação, porque infelizmente todos os pedidos dessa casa não são atendidos. Então, fica aí o meu apelo em relação a isso, presidente. E espero que no dia, presidente, você possa conduzir a sessão da melhor maneira possível, seguindo o regimento interno dessa casa, porque eu sei que vai ter euforias, algazorras aqui, vai ter pessoas que infelizmente às vezes não conseguem se conter. Eu acho que tem que realmente seguir o que está no regimento interno, para que a sessão possa transcorrer o mais normal possível. Então, eu espero que as pessoas que venham respeitem, como o Emerson falou, realmente, o voto de cada um, seja a favor ou contra, não importa, mas cabe à mesa diretora dirigir os trabalhos, e eu espero que realmente possa ser uma sessão tranquila, como já aconteceu em outras votações aqui. Então, isso é o que eu tenho a falar, presidente. Espero que a gente possa ver essa questão dessa documentação e solicitar, via aquele projeto nosso, junto com o advogado, e solicitar ao Ministério Público essa relação que foi pedido, que não fomos atendidos mais uma vez, não é, relatora? Infelizmente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Raimundo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, plateia, vai ser uma data que esta casa não vai caber de gente, muito curioso. Só quando a Câmara enche, lota de gente, são nessas épocas. Mas, vereador Reinaldo, Excelência falou sobre, o prefeito comentou que ia demitir os funcionários se não fosse aprovado, né? Mas essas contas aqui que está em tramitação é do exercício de 2013, tem nada a ver com funcionário agora, 2013. Eu acho que até os funcionários já saíram mas nem existe mais algum desses funcionários que trabalhou em 2013. E outra questão também foi a solicitação que a Câmara pediu sobre o número da contratação, né, de funcionário, e não chegou até esta casa, né? Agora o motivo ninguém sabe por quê, né? Que deveria imediato ter mandado a lista das pessoas contratadas que ele contratou em 2013, mas até hoje não chegou ainda essa resposta do Poder Executivo. Fica mais um apelo aí, nosso vereador, a nossa dúvida, também que o Tribunal de Contas reprova as contas do prefeito municipal Teoflândia e depois vem conseguir a reconsideração dessas contas. Não dá para a gente entender, mas eu estou lendo o primeiro parecer do Tribunal de Contas e estou lendo também o segundo parecer do Tribunal de Contas, só para me basear e dar o meu voto ou contra ou a favor na próxima terça-feira. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Igor Moura. Só para finalizar rapidinho, eu espero que as vossas excelências todos compareçam, que não tenham nenhuma surpresa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes aqui nessa noite. É uma matéria de extrema importância, de extrema responsabilidade e difícil. Difícil porque está em jogo um julgamento. E não é bom julgar. Mas, para isso foi incumbido pela população dessa terra, né, no último pleito, os 11 representantes do povo nessa casa, e a nossa lei maior, a Constituição Federal, diz que é prerrogativa da Câmara o julgamento das contas. Não será a primeira vez. Lembro-me que o ex-prefeito Carlito foi penalizado por 8 anos
por ter contas rejeitadas por essa casa. Lembro-me que o ex-prefeito Jacques continua penalizado por ter contas rejeitadas nessa casa. E a questão não se fala de bens, porque saiu e não ficou rico, porque Jacques, coitado, está pobre igual a Jó. Me aponte aqui nessa cidade um bens do ex-prefeito Jacques. Muito povo diz que errou para dividir a prefeitura com muitos. Aquilo que dava para beneficiar, e foi penalizado com 2 contas. No meu ver, na minha consciência, não irá pesar esse tipo de situação. Porque tem aqui todo um procedimento, todo um relatório, e o destaque maior é o gasto com o pessoal. Coisa também que fala aqui com relação a não fazer concurso público, que não é só dessa gestão. Cada qual vai fazer a sua análise, o voto será aberto. Eu estou ainda fazendo a minha. Não irei dizer que serei favorável ou contrário. No dia e na hora certa irei me pronunciar. Irei, com certeza, vereador Reinaldo, às 18 horas, com a bênção de Deus, rezando para ter vida e saúde, estarei aqui nessa casa. Nunca fugi de uma votação aqui. Para ser favorável ou para ser contrário, ou para se abster, ou para votar em branco, é democracia. E é uma conta do exercício financeiro de 2013 que se retrata em aprovação, depois de um recurso com ressalvas, e destaca-se a lei de responsabilidade fiscal. Qualquer um que já foi prefeito, qualquer um que é prefeito, qualquer um que será prefeito, sabe das leis. O cumprimento e o descumprimento acarreta em penalidades. Então fica a critério de cada um e cada uma. Pode essa Câmara estar transbordando de gente do lado A, do lado B. A minha posição não vai mudar por causa de casa cheia, nem porque A ou B quer. A minha posição vai ser uma posição pensada. Vou ler, reler, vou parar um pouquinho. Essa semana me ater muito a isso, porque é de grande responsabilidade para a sociedade teofilandense. Do contrário, já fiz até uma vez, sair aí na casa sentir até a opinião da população, né? Que a gente, político, fica com medo de perder o voto na hora de tomar uma decisão. Sentir até o que a população quer que faça. Mas não farei isso dessa vez, não. Eu irei me ater muito no relatório, vou respeitar aqui a relatoria, vou respeitar a comissão aqui de finanças e orçamento e tomar a decisão que quero que seja sensata e que não venha a deixar qualquer sombra de dúvida. Sempre no final alguém vai sair feliz e alguém vai ser triste. Isso é o natural. Quem não quer passar pelo ato de ser julgador, não se candidata a ser vereador. A gente tem um papel de fiscalizador e nessa hora de julgamento, que sempre me coloquei aqui contrário. Mas é prerrogativa nossa e vamos arcar com as nossas responsabilidades. É isso que eu queria. E respeitar a opinião de cada um e de cada uma aqui que venha a ter seu voto, senhor presidente. E com muita sabedoria o senhor falou aqui uma coisa especial. Independente dessa votação, as pessoas que fazem parte aqui, os 11 com a vereadora, são pais de família, são pessoas da sociedade e que tem que ser respeitadas. Eu acho que a questão de respeitar a integridade física e moral de cada éden dessa casa é de extrema importância. Eu também aconselho aos colegas, se a gente chegar aqui e não sentir segurança para que a gente faça a votação, a gente pode recuar e não fazer. Agora, pelo que o presidente sinalizou aí, vai haver a segurança e a gente vai fazer. As pessoas têm que respeitar e
ser cidadão. Era isso que eu queria falar, senhor presidente. A segurança é importante, não só para os vereadores, como também para as pessoas de bem que vão estar aqui, para os funcionários, para todos, né? Então a segurança é indispensável. Em relação ao que Reinaldo falou, o vereador Reinaldo falou, se alguém tiver alguma dúvida, vou dar uma explicadinha rapidinho. É porque as contas, o Tribunal de Contas é um órgão que aconselha, de uma certa forma, a Câmara a votar, a favor ou contra. E esse conselho é um pouco pesado, sabe? É o conselho que você, para desfazer o conselho do Tribunal de Contas, tem que ter 2/3. Se ele vier aprovado, para a Câmara reprovar, precisa de 2/3. Se ele vier aprovado como veio, para reprovar tem que ter 2/3. Significa que precisa de 8 votos para reprovar. Às vezes a pessoa pergunta, tem que ter 4 para aprovar? Não. Só precisa não ter 8 contra, já fica aprovado, prevalece a decisão do Tribunal de Contas. Então, assim, o vereador falou, eu espero que todos compareçam. Isso quer dizer que, se 2 vereadores faltar e 2 votar a favor, as contas é aprovado. Então, é isso que é mais ou menos isso que o vereador quis dizer. E eu até falei em algumas situações, em alguns momentos em conversa com os próprios colegas vereadores, e eu acho que vocês já devem ter ouvido, que se faltar um vereador, não coloque em votação. Mas, parei, pensei, analisei e vi que eu não sou ditador. E se o vereador deixar de vir, a lei dá direito a ele não vir. Eu posso tirar dessa sessão que vem, deixar para a próxima, na próxima votar outro. Então, assim, eu tenho que seguir a lei. Eu tenho que seguir os trâmites. Espero que todos venham. Mas caso falte 1, 2, 3, 5, 10, eu só não posso fazer com menos de 6. Mas a sessão será feita dia 20, a menos que aconteça algo, como o vereador Igor falou, falta de segurança ou falta de algum outro motivo de força maior. Mas eu estarei aqui, espero que todos venham e será com certeza votado dia 20. Esse trabalho irá transcorrer da melhor forma possível, forma segura, e vai dar tudo certo. Então, na próxima terça-feira, dia 20, essas contas que há muito tempo vêm sendo badaladas, tanto no município quanto aqui na casa, em relação a outras vezes que eu falei aqui, no duelo de gigantes, o assessor dessa casa e o assessor da prefeitura, que na verdade não é Câmara, não é prefeito e vereadores, na verdade é que o duelo maior é feito juridicamente, e isso é feito de quem é pago para isso, que são o advogado da Câmara e o advogado da Prefeitura. E a gente viu muito trabalho, na verdade, em relação ao processo todinho, e nesse momento estamos finalizando, foi finalizado, chegou à conclusão a relatora e iremos colocar em votação na próxima terça. Vereador Isaías. Pedir ao senhor presidente para falar daqui, pedir desculpa também aos nobres colegas, à plateia, por ter chegado atrasado. E, infelizmente, não tive como passar em casa para até ficar dentro do regimento. Então, pedir essa ressalva aí para os nobres colegas também. Na verdade, a política ela é algo muito complexa. Essa palavra política, e às vezes de uma maneira até mesmo analítica a gente tenta separar, né, o poder político, o poder econômico e o poder ideológico, né? Que existem vários tipos de poder. A sociedade é constituída por diversos tipos de poder, e a gente separa às vezes, eu disse dessa maneira, o poder político, ideológico e econômico, por uma questão de análise teórica da realidade. E aí eu fico observando essa questão das contas, senhor presidente. É algo que traz diversas divergências e diversas confusões na cabeça das pessoas, e até mesmo do povo. Porque, por exemplo, o povo faz a sua análise também.
E as pessoas se perguntam, mas no caso do ex-prefeito, ele teve todas as 4 contas aprovadas com ressalva, o ex-prefeito Técio. A gente vai ver, no caso do ex-prefeito Jackson Moura, se eu não me engano, e os vereadores que são antigos aqui me corrijam, acho que foram 4 contas rejeitadas. E aí a gente fica observando os discursos. Porque cada um aqui tem um discurso. E, na verdade, o nosso discurso ele vai mais para o campo da política do que para o campo da questão jurídica mesmo. E aí eu chego a uma conclusão de que, na verdade, diante de todas essas confusões e de tantos entendimentos, eu acho que, no final de tudo, para que esse país avance, para que esse município ele avance, eu acho que a questão mesmo está na consciência política da população. Eu tenho dito que a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado, o Congresso Nacional, são espaços importantes, onde as decisões elas passam por aqui, mas que no final de tudo, para que as coisas realmente melhorem e se transformem, acredito eu que a população passa a ser a matéria-prima. Porque os interesses que entram em jogo são muitos. E a gente jamais vai ter um país bom, melhor para todos, se realmente a população não começar a ter consciência desses interesses que estão em jogo no campo da política. Então, a gente analisa, né, por um lado, eu até entendo isso que o vereador Igor coloca, que o ex-prefeito Jackson realmente tentou agradar muita gente dentro do campo da política. E hoje eu percebo realmente que ele foi muito prejudicado com isso. Mas, por outro lado, eu observo, o prefeito Adriano teve as contas aprovadas e com ressalva. E aí, muitas vezes, o critério não é um critério jurídico, não é um critério realmente analítico da lei. Cada um vai fazer um critério político. Normal, mas, se a gente for ver, dentro do campo jurídico, injusto. Eu vejo da seguinte maneira, que cada um tem o seu voto, a democracia, infelizmente, tem essa questão, que às vezes a maioria sempre ganha, mas não significa dizer que às vezes a maioria dá certo, porque se fosse assim, diversas atrocidades que aconteceram na história da humanidade, como o Holocausto, outras coisas mais, daria certo, porque a sociedade alemã apoiou o Holocausto e outras coisas mais. Mas dizer que é muito contraditório, para finalizar minha fala. Ao mesmo tempo, a gente vai votar aqui as contas do prefeito Adriano dia 20, umas contas que são aprovadas com ressalvas, mas com ressalvas pelo tribunal, e por outro lado se entra as contas de Jackson Moura, que teve 2 contas rejeitadas, que já foram, inclusive, votadas por vereadores dessa casa anterior. E com questões até jurídicas totalmente complicadas, né, com 206 cheques sem fundo, né, e outras coisas mais. Eu sei que é difícil para os gestores hoje seguir a lei. A gente está vendo aí, são mais de 190 prefeituras na Bahia, senhor presidente, que tem conta rejeitada. Um minuto para concluir. Entendeu? E cada dia que passa eu não sei como é que vai ficar essa situação. No mais, é só trazer essa questão da reflexão para todos. Muito obrigado pela tolerância do tempo. Não tendo mais oradores, o professor Marcelo solicitou o espaço, mas parece que ele não está mais. Passo para explicações pessoais. Presidente, permita falar daqui mesmo. Serei breve. Professor Marcelo, inclusive ele falou comigo até antes de vir para cá e eu fiz a indicação que ele fizesse o pedido para usar a tribuna. É a respeito do projeto Alegria Não Tem Idade. Acho que eles estão fazendo uma viagem para algum lugar aí, que ele me falou, mas não lembro. E assim, estava querendo um apoio dos colegas vereadores naquilo que for possível. E em relação às meninas, irei analisar com carinho. Sei que vou tentar ajudar o máximo possível. Sei que os colegas vereadores, cada um
vai analisar também a situação de vocês, para que a gente possa ter a felicidade de ver vocês lá, né, representando o nosso município. Outra questão que eu quero que chegue até a gestão é em relação ao CAPS, que está sem médico, já tem mais de um mês, e essa semana eu estive lá, teve uma situação bem difícil de uma pessoa conhecida que deu um surto e acabou precisando do CAPS, não tinha médico, mas assim, o pessoal que estava lá atendeu muito bem. Sandra ligou para o hospital, que ela já tinha sido atendida em Salvador, e conseguimos resolver o problema, e ela foi transferida para Salvador. Porém, o subtenente que se encontra hoje no município, presidente, não está querendo mais fazer a parceria dessas pessoas que entram em surto, e assim, é acionado o CAPS, e o CAPS automaticamente chama o pessoal do hospital, enfermeira, com ambulância, para ser transportada essa pessoa. E é preciso do suporte policial. E fui informado que o subtenente que assumiu não está disponibilizando o policiamento para acompanhar essas pessoas que muitas vezes ficam agressivas e acaba dificultando o trabalho dos profissionais do CAPS e da saúde. Então, é importante que a gente possa conversar com o subtenente que assumiu no lugar do sargento Sérgio, para que a gente possa tentar resolver essa situação. E outro problema sério que eu fui informado e estive na delegacia é a respeito de presos perigosos que estão sendo transferidos para o nosso município, e os policiais estão passando por um momento de estresse, inclusive o próprio delegado, porque são presos perigosos, com mais de um crime, entendeu? E assim, estão na nossa delegacia. E o nosso policiamento, todos aqui já sabem, que o efetivo é bem baixo, só são 2 policiais hoje da Civil. Conversei com o Eliseu, conversei com o delegado, e ele pediu que a Câmara de Vereadores desse apoio para resolver essa questão, porque são mais de 15 presos perigosos que estão no nosso município, aqui na nossa delegacia. Então, é importante, ele pediu que a gente se mobilizasse e conversasse com o coordenador em Serrinha, para que a gente pudesse resolver essa situação, porque o próprio Eliseu vai pedir a transferência se continuar com essa situação aí na nossa delegacia. Então, assim, são presos de Ribeira do Pombal, de Conceição do Coité, de cidades círculos vizinhas que estão fazendo a reforma e estão enviando para o nosso município. Então, é importante, eu acho que o prefeito já está sabendo da situação, é importante, presidente, que a gente possa ver com o coordenador lá em Serrinha, para a gente tentar pressionar para enviar esses presos para o presídio. No mais, agradeço a tolerância, e vamos ver essa questão, presidente, com o subtenente, em relação a essas pessoas que têm esses problemas de surto psicótico, que o policiamento não está mais acompanhando. Falou que não vai mais acompanhar. Então é importante que tenha o policiamento para acompanhar e dar proteção aos profissionais da área. Obrigado. Está faltando psiquiatra? Sim, já tem mais de um mês que o médico é o psiquiatra. Estão para contratar aquele antigo, doutor Marcos. Deus ajude que consiga, né? Que a população vai agradecer, porque foi um profissional que trabalhou no município há muito tempo. Hoje ele trabalha em Araci, e espero que possam realmente conseguir esse profissional para cá, porque a população falou muito bem dele no período que ele trabalhou aqui. O vereador Raul vai falar. Senhor presidente, e todas as pessoas que me ouvem, a título de informação, dizer o seguinte, que a médica do CAPS saiu por motivo de que o esposo dela teve um AVC, né, e ela, por livre e espontânea vontade, não sei se vontade, mas por necessidade, eu utilizaria necessidade, ela teve que deixar o município de Teofilândia para cuidar do esposo.
né? E a gestão, né, através da Secretaria de Saúde, está se mobilizando para ver a possibilidade de trazer novamente o Dr. Marcos, né? Mas a gente sabe que é um profissional difícil, psiquiatra, né? Enquanto não tem o especialista na área, né, a Secretaria vai estar fazendo um revezamento com os médicos do município para não deixar o CAPS, né, sem dar o suporte. Só a título de informação. E com relação às meninas que me entregaram o ofício, eu já li todos os dois aqui, e a gente pode conversar pessoalmente. Eu vou dar sim uma ajuda para vocês e desejar boa sorte. Em relação às meninas, também vamos ver o que eu posso fazer, né? Se o quesito de avaliação for beleza, elas já vão sair daqui vitoriosas. Infelizmente, a situação de nós, vereadores, é complicada. A gente acaba fazendo social e acaba tendo muitas pendências, muitas coisas para resolver, e acaba ficando numa situação meio complicada. Mas a gente vamos ver o que pode fazer. O que eu puder fazer também eu vou estar fazendo. Não tendo mais nada para as explicações pessoais, em nome de Deus, na pena toda, declaração encerrada, ficando a próxima para Deus já 8 às 18 horas.